Olá, quero trazer aqui uma discussão que nós tivemos essa semana dentro do nosso clube. Na verdade, um tema, uma temática muito atual, muito necessária e que com certeza você já se pegou pensando sobre isso. E se você não tinha dado nome, a isso, são as vozes internas. Muitas pessoas chamam dos autossabotadores também. Existem vários nomes, para essas vozes internas, que no fundo são as vozes que a gente ouve o dia todo em nós, e essas vozes elas nascem de dentro e muitas pessoas acham que podem ignorá-las, não dão tanta atenção, mas de fato é que elas têm muito poder na nossa vida, porque desde o momento que você acorda até a hora que você vai dormir, quais são as vozes que você tem escutado? E muitas vezes delas são vozes de medo, muitas vezes são vozes de comparação, vozes de ansiedade, que vão afetar o nosso objetivo, vão afetar o nosso destino. E para que a gente possa lidar com elas, a primeira coisa é a gente ter maturidade, de entender quais são essas vozes. E a gente falava sobre isso nesse encontro. São vozes de pressa, de achar que está sempre atrasado, vozes críticas, de achar que ninguém faz nada certo, inclusive você. Vozes de estar perdido, de não saber o que fazer da vida. Quais são as vozes que têm te anulado? Quais são as vozes que você precisa escutar, processar e começar a reagir de uma forma diferente? E o que eu trouxe no final, que é algo que eu realmente vivo na prática, é que essas vozes existem, muitas vezes elas são ruins, e até a discussão do grupo foi que, em geral, o ser humano tem pensamentos mais ruins do que bons. Então, é da nossa natureza ter que lutar para ter sentimentos bons. Em geral, os ruins, eles vêm mais à tona, Acho que a neurociência explica isso. Mas eu falava da nossa autorresponsabilidade. A nossa saúde mental é nossa, nós temos que cuidar, Nós não podemos terceirizar. E como que a gente cuida disso, Bela? Eu falo da minha experiência, Isso é algo que eu não li, é algo que eu pratico. E quanto mais eu tenho praticado, mais eu tenho visto que é a única coisa que funciona para calar as vozes internas que podem me auto-sabotar, que podem me deixar ansiosa, preocupada, com medo. É você alimentar todos os dias. Eu não tô dizendo um dia sim, um dia no mês, todos os dias. Você alimentar o seu espírito, a sua alma de coisas boas, de vozes boas. Você alimentar de promessas, a sua vida. E não dá pra ser uma vez ou outra. É todos os dias, E quanto mais você começa a fazer isso, mais você vê que as vozes não te incomodam mais. É um nível de rotina de você se alimentar do que é bom, que você não consegue mais dar ouvidos, porque não faz sentido. É como se essa voz ruim vier, ela não é compatível com o que você já se alimentou. Então você começa a ter estoque. Eu falei até, a gente precisa ter gordura de coisas boas. A gente tem que se alimentar muito. Então essa busca, ela tem que ser assim, exageradamente necessária na nossa vida. Se eu falar da minha rotina de busca, vocês vão falar, nossa, não te cansa? Não, por conta disso, eu não tenho mais essas vozes falando comigo. O Marcelo perguntava ontem, você tem alguma voz que fala? Eu falei, não, elas se calaram quando eu comecei a aumentar meu estoque de boas vozes. Então eu inicio, só para vocês entenderem, em geral, numa rotina normal, eu inicio o dia indo correr às 6 da manhã. Nesse período eu escuto uma palavra, Normalmente não gosto de ouvir música correndo, gosto de ouvir uma palavra, gosto de ouvir um livro. E atualmente eu tenho escutado a palavra, até trouxe isso num outro áudio do Luciano Subirá. E aí eu escuto uma palavra dele, medito sobre ela, São 40, 50 minutos ali correndo, caminhando. Volto pra casa já, assim, com a mente muito alimentada de coisas boas. E aí eu faço minha oração. Somente eu e Deus. E logo na sequência tem um momento ali das mulheres, na Lagoinha da nossa igreja, às 7 horas, no WhatsApp, que a gente faz uma oração diária, todos os dias às 7 horas. Então, você imagina quando eu passo por todo esse período, como eu estou me sentindo? Muito bem.
cheia de pensamentos e vozes boas, porque eu ouvi falar sobre Deus, eu senti a presença dele, eu declarei coisas boas sobre a minha vida. Então, às 7h30 da manhã, eu já tô com muita gordura boa, que é o que eu quero que você comece a pensar em como você vai desenvolver essa gordura boa, porque sem ela, de verdade, fica impossível viver o mundo que a gente vive hoje, lutar as guerras que a gente tem lutado, são muito emocionais e muito mentais. E ainda se eu tiver, né, uma inspiração ou um tempo antes de começar o meu dia, ali depois, né, do café ou durante o café, eu pego a Bíblia e faço uma leitura. Anoto algumas coisas, faço algum estudo, tenho buscado estudar, o momento para mim hoje é muito de estudo. E esse tem sido meu dia, minha manhã. E aí você vai falar, nossa, mas não é cansativo, não é demais? Não, porque eu não tenho mais o cansaço mental das vozes exatamente que a gente falou, as vozes internas ruins. Eu não tenho mais essa batalha, porque eu começo o dia declarando muita coisa boa, e aí meu dia ele segue com muita energia boa, onde eu vou até ajudando pessoas que não estão tão bem, porque aí eu consigo ter esse estoque, essa reserva, porque quando você não tá bem, é difícil até você ajudar o outro, querer olhar para as pessoas, né? Poxa, você vê alguém numa situação difícil, você não consegue nem se aproximar para ajudar, porque você também não tá bem, você fala, nossa, quem sou eu para ajudar, né? E eu tenho outros momentos, tenho jejuado, e isso me coloca muito mais próximo de Deus, mais próxima, assim, de ouvir a voz dele. Então, tenho praticado o jejum constantemente. Isso tem se tornado uma prática para mim, e é algo bíblico, né? A Bíblia não fala somente de oração, ela fala da oração e do jejum junto. E era algo que eu não tinha essa prática, e hoje tem feito toda a diferença. E tudo que eu posso me oferecer para estar mais me alimentando, né, de coisas boas, eu faço. Sexta-feira vai ter aqui na minha casa um café para mulheres, e é um momento bom, são 2 horas ali onde a gente vai falar de coisas boas, testemunhos de pessoas que estão vivendo o melhor, que estão superando, que estão crescendo, aquelas que estão buscando ajuda também, nós vamos poder estar ali para dar uma palavra. Então são todas essas coisas que vão nos fortalecendo, e é a reserva que a gente precisa. E aí eu vejo que tem pessoas que não estão fazendo reserva, que estão somente na urgência. Nossa, eu não estou bem, vai lá, ouve alguma coisa, ouve um louvor, vai num culto. Não é assim, não dá pra ser assim, porque a nossa vida é uma batalha diária, todos os dias existem batalhas. E se você não tem se sentido forte para elas, se fortaleça, porque, né, assim como a graça do Senhor se renova todas as manhãs, as batalhas também se renovam. O trabalho, necessidade financeira, todas as questões que todos nós vivemos, todos os dias são renovadas. Quando a gente acorda, né, a gente tem mais uma batalha para viver. E como que você vai viver a batalha de hoje? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Será que você tem essa gordura boa para, na sua mente, poder se proteger? Será que você tem se permitido se alimentar de coisas boas para que quando chega algo ruim, você consiga, né, literalmente falar, não, isso aqui não me pertence, eu não quero, isso aqui não tem a ver comigo. O próprio filme que eu falei no episódio de ontem, aqui do podcast, se você não ouviu, escute, foi uma forma de alimentar de coisas boas. Como não dormir extremamente grato a Deus pela nossa vida, pela nossa cama, por ter um casaco. Quando você vê a história de 4 crianças que ficaram perdidas numa mata, 4 indígenas, durante 40 dias. A filha mais velha cuidando de 3 crianças, gente. Uma de 11 meses. Ela disse que um dos dias da mata ela simplesmente decidiu que ela ia sair e largar os 3. De tanto desespero que bateu nela. Porque o filho pequeno ainda por cima não conseguia caminhar mais, porque ele já não tinha mais força. E ela disse que ela saiu, durou uns 20 minutos distante deles, e ela voltou. Olha que loucura. E a gente ouvindo tudo aquilo, não tem como você não se alimentar de coisas boas, de você valorizar tudo que você tem. Então se alimente de coisas boas. Até na escolha do filme tem que ser inteligente. Eu não gasto mais 2 horas, gente, pra ouvir algo que vai falar do nada, que não vai me trazer nada, que eu vou sair vazia e entrar vazia. Não dá. A gente tem que ser muito crítico com o que a gente lê, com o que a gente ouve, com nossos ouvidos, com quem nós damos ouvidos, com as pessoas que a gente convive. Tudo isso que é falado de forma teórica
na prática a gente pode viver, que é você ter cuidado com essa gordura boa. Eu não vou conviver com fulano numa festa, numa roda, não vou me aproximar de ciclano que só reclama, que só fala fofoca. É uma escolha, é uma decisão minha. Eu não tenho mais tempo a perder, eu não tenho paciência pra nada disso, gente. Eu não sei vocês, eu não tenho paciência pra um filme que não vai me agregar, pra um livro que não vai trazer nada, pra um vídeo no Instagram que não vai gerar nada de bom em mim. Então, que a gente consiga se posicionar, quem nós somos, o que nós queremos, e a gente possa seguir firme. Ninguém vai fazer isso por nós, eu falava isso no encontro. Saúde mental é algo individual. Não espere que seu marido te ajude, não espere que sua mãe te ajude, né? Essa dependência de outras pessoas também tem causado um mal muito grande. Eu preciso que meu marido me apoie para poder ficar bem, eu preciso que meu filho me... Não, saúde mental é de cada um. Cuide da sua e você vai estar fazendo bem para você e para eles. Então, assuma essa responsabilidade hoje. O que você tem feito por você? Nada? Então tome cuidado, porque uma hora a conta chega. Seja se relaxar, se permitir investir às vezes R$200 numa massagem, que vai te trazer um bem-estar pontual, sim, mas vai te trazer um pouco de alívio. Né? São tantas pequenas ideias que você pode ter, caminhar ouvindo uma palavra boa, como eu falei, ter esse costume, né? Porque tudo que a gente faz de forma pontual não tem retorno, mas quando a gente tem constância nessas ações, traz muito retorno. E aqui alguém falando do coração, falando do que tem vivido, né? Se não tivesse funcionando pra mim, eu não traria isso pra vocês. Mas é algo que é validado, é algo que eu tenho colocado na prática e tem feito toda a diferença na minha vida. Que você possa experimentar, ter mais dessa gordura no seu dia a dia boa, e você vai ver que as vozes vão se calando aos poucos. Você vai falar, nossa, como que eu consigo... Eu não acreditava que eu poderia viver sem ter tantas vozes me questionando, me pressionando. Pois é, era possível, porque faltava essa gordura boa, essa voz boa do outro lado, para poder equilibrar com essa voz mais difícil. E a gente consegue realmente reduzir a nada se a gente se alimentar de coisas boas. Eu desejo que faça sentido para você essa palavra e que você faça um excelente dia.